A Polícia Federal estuda pedir a prisão do Jair Messias Bolsonaro até abril, caso ele não volte. O pior de tudo isso, existem dois grandes motivos que aproximam o Jair Messias Bolsonaro da prisão. Nesse vídeo eu vou revelar para você todos esses detalhes. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda a sociedade. Então se inscreve para você não perder nenhuma novidade aí no mundo da política e ficar sempre atualizado. Desde quando o governo Bolsonaro tentou receber joias aí de maneira ilegal, joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, quase 17 milhões de reais. A partir daí, o Jair Bolsonaro recebeu duras notícias da justiça dia após dia. A primeira delas foi que ele não poderia vender as joias em hipótese alguma. E para piorar, ele foi também proibido de utilizar as joias, ou seja, praticamente não adiantou de nada. E agora recebeu uma grave notícia que o Bolsonaro deveria devolver as joias no prazo máximo de até 5 dias. Eu falei 5 dias? Bem, já passou. Agora ele tem que devolver as joias em menos de 4 dias. Ou seja, o circo está fechando para o Jair Bolsonaro dia após dia. E o pior de tudo isso, aconteceu uma notícia que veio para devastar o Jair Bolsonaro. Ele não vai poder ficar mais nos Estados Unidos e agora ele tem data para poder voltar, senão a prisão vai ser decretada. A Polícia Federal estuda pedir aí a prisão do Jair Messias Bolsonaro até abril, caso ele não volte. E aí você vai falar assim, mas fundamentado em quê? Se o Bolsonaro continuar nos Estados Unidos, fica configurado aí a evasão de divisa, ou seja, um crime financeiro. E a justificativa da Polícia Federal é que está previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 302, uma prisão preventiva, ou seja, o circo está fechando contra o Jair Messias Bolsonaro. Bem, sabendo que já tem fundamento legal para pedir aí a prisão do Bolsonaro, a prisão preventiva do Bolsonaro, existem duas linhas também que podem fazer aí, de certo modo, com que a prisão do Bolsonaro seja mais real. Praticamente a situação para o Bolsonaro acabou de vez. Eu vou te falar quais são essas duas linhas que podem fazer com que o Bolsonaro fique mais perto da prisão, ou seja, né, a casa caiu se fechando. Bem, é o seguinte, existem duas escadas que podem levar o Bolsonaro literalmente à prisão. A primeira delas, um caminho mais lento, que foi aquele caso lá do dia 8 de janeiro, que todo mundo sabe, né, que realmente é um tanto complicado, fica mais difícil de prender o Bolsonaro, isso porque as provas não ligam ou não levam a ele diretamente, a não ser no caso do Anderson Torres, que podem fazer aí, ou que pode fazer uma delação contra o Bolsonaro literalmente. Só que isso torna um tanto que mais lento, é preciso ter mais provas diretamente com a mão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro nesse caso pode demorar um pouco mais. Agora, a segunda linha ou a segunda escada que leva o Bolsonaro literalmente à prisão seria um caso das joias aí de 16 milhões e 500 mil reais, que já tem provas literalmente concretas aí em relação ao Bolsonaro, porque existem fortes ligações diretamente ao Bolsonaro. Tem o colar, tem a caneta, tem o relógio, tem vários itens aí, tem o cavalo, o cavalinho, que pode levar aí literalmente o Bolsonaro à prisão. Ou seja, essas provas já seriam aí de certo modo o suficiente para levar o Bolsonaro até a prisão. Se ele ficar lá, vai ter a prisão decretada. Se vier, pode ser preso diretamente aí no aeroporto. Aí, esse seria um dos meios mais rápidos de levar aí o Bolsonaro à prisão. Isso porque praticamente o flagrante já está dado, né? Só a título de curiosidade, só para você ter uma noção, eu vou falar aqui o que está escrito no artigo 302 para você ter uma noção e saber o que é realmente aí o flagrante. O que é realmente o flagrante? No Código Penal, no artigo 302, diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem? 1. Quem está cometendo a infração penal. 2. Quem acaba de cometê-la. 3. Quem está sendo perseguido pela autoridade ou até mesmo por uma outra pessoa. 4. Quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que ele é o autor da ação. O Bolsonaro, até no presente momento, se encontra com os produtos aí da acusação. Então, a casa cai para o Bolsonaro nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo se o Bolsonaro vai ser preso ou não até em abril. Um abraço.